Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou todos os dias aqui trazendo informações sobre saúde da pessoa idosa. Então, se você é idoso, se você é cuidador de idosos, é profissional de saúde, me acompanhe nas minhas redes sociais, porque certamente eu tenho muitos conhecimentos para compartilhar com você, tá bom? Também quero dizer para você que vai me assistir pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, isso é muito importante, não só no YouTube, mas você também que vai me assistir no Instagram, vai me assistir aqui no Facebook, é muito importante que vocês comentem, curtem, compartilhem, para que as redes sociais entendam que esse trabalho é um trabalho importante e leve essas informações para mais pessoas, tá bom? Quero dar uma boa noite para Maria Teodora aqui no Facebook, boa noite para Maria Helena, Lívia Gabriel, Jaziel no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Estamos iniciando a semana Alimentação Saudável para Pessoas Idosas, tá? Por que eu resolvi fazer essa semana sobre alimentação saudável? Primeiro, porque a gente sabe que um dos pilares, uma das chaves para o envelhecimento saudável é justamente a alimentação. A gente precisa associar a alimentação com exercícios físicos, com manejo do estresse, com boa qualidade do sono, entre outras coisas. Mas, dentre todos esses fatores, eu considero que a alimentação é o fator chave, tá? Então, se você cuida dos outros fatores, mas você não cuida da sua alimentação, nada é feito. A gente precisa ter uma atenção especial. E nesse momento de pandemia, nem se fala. A gente já trabalhava antes de surgir essa história de pandemia, a gente já conversava aqui nos meus canais há muito tempo sobre alimentação, né? Maria José, Vera Lúcia, Solange, que já me acompanham há bastante tempo, sabem disso. A gente já falava sobre a questão de você investir numa alimentação saudável para prevenir doenças, para fortalecer o sistema imunológico, mas nesse momento se torna ainda mais importante discutir esse assunto, tá? Então hoje nós vamos falar sobre uma substância, na verdade, sobre componentes, né, que são muito importantes para a nossa saúde, que vão fazer com que a gente envelheça com mais qualidade, tá? Esses componentes, essas substâncias vão trazer mais saúde intestinal, mais saúde para o nosso cérebro, né? Então é muito importante que você acompanhe aí a live de hoje e descubra qual é esse componente. Ao final da live também eu vou trazer 3 dicas super especiais para vocês, tá bom? Então vamos continuar na live, já vou iniciar já vou anunciar, já vou começar a live de hoje. Peço a você então que não compartilhou, que compartilhe, eu já vou iniciar o tema de hoje, tá? Bom, então quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, quando a gente fala de saúde de forma geral, tá? Porque quando eu chamo esse tema, saúde do idoso, a importância da alimentação para a saúde do idoso, eu estou dizendo também a importância da alimentação para todos nós que queremos envelhecer de forma saudável. Então, esse tema, ele se aplica a você que é idoso, esse tema se aplica a você também que não é idoso, mas que quer envelhecer de forma saudável. E o que a gente sabe? Que para a gente envelhecer de forma saudável, a gente precisa cuidar de um componente das nossas células chamado mitocôndrias, tá? E o que acontece? Dependendo da nossa alimentação, a gente pode causar danos às nossas mitocôndrias, tá? Então, o que são as mitocôndrias? São organelas que geram pelo menos aí 90% da nossa energia. Então, a gente precisa cuidar delas da melhor forma possível para que a gente cuide da nossa saúde de forma geral. Então, se você se alimenta mal, o que acontece? Quando a gente envelhece, a gente já tem uma perda, tá, de mitocôndrias. E aí, se você se alimenta mal, você acelera essa perda, tá? Você danifica essas mitocôndrias e você provoca algumas disfunções nela. E aí, essas disfunções que vão ocorrer vão fazer com que você fique mais suscetível a várias doenças, tá? Então, vão fazer com que você fique mais suscetível ao câncer, que você fique mais suscetível ao Alzheimer, que você fique mais suscetível à fibromialgia, síndrome do intestino irritável, doenças articulares e várias outras doenças relacionadas a 3 questões que eu vou falar para vocês agora, que é a inflamação. Todo mundo que me acompanha há muito tempo já ouviu eu falar o quanto que a inflamação crônica do organismo é muito negativa para a nossa saúde, a resistência à insulina,
que é algo aí que é desenvolvido, já está desenvolvido nas pessoas que são diabéticas, mas muitos que ainda não são diabéticos já estão desenvolvendo a resistência à insulina e ela está relacionada à doença de Alzheimer também, está relacionada a vários outros problemas de saúde. E o estresse oxidativo. Então, quando você se alimenta mal, você traz esses danos para suas mitocôndrias e você provoca essa inflamação crônica, você provoca essa resistência à insulina, você provoca esse estresse oxidativo, tá? Então, o nosso objetivo vai ser sempre combater esses 3 componentes aí e manter a nossa saúde das nossas mitocôndrias. Então, hoje, quando eu coloquei assim para vocês a substância que vai trazer mais saúde para os nossos idosos, que vai fazer com que a gente tenha saúde intestinal, com que a gente tenha a nossa função imunológica fortalecida, que a gente tenha mais saúde cerebral, eu estou falando de algo que muitos de nós não damos atenção, que são as fibras, tá? As fibras alimentares, elas são muito importantes, elas vão diminuir todos esses processos que eu falei para vocês, de inflamação, de resistência à insulina, de estresse oxidativo. Nós vamos falar de várias alimentações, de vários alimentos que atuam nesse sentido, mas quando a gente fala das fibras, nós estamos falando de um componente que é essencial, de uma substância que é essencial e que a gente não dá valor e que, por ser essencial, a gente precisa da alimentação, tá? Por exemplo, quando a gente fala de glicose, a gente sabe que o nosso organismo ele produz a nossa própria glicose na medida, na quantidade que ele precisa, tá? Então, teoricamente, a gente não precisa ficar ingerindo carboidrato. Não é o caso das fibras. As fibras são essenciais e a gente só ingere, a gente só tem acesso a elas a partir da nossa alimentação, tá? E aí, a gente sabe que as fibras, elas não são digeridas, as fibras, elas vão passar pelo nosso trato ali intestinal praticamente intactas e vão ser eliminadas. E aí as pessoas perguntam assim, mas por que que as fibras são importantes, né? Já que a gente vai ingerir, já que elas não vão ser digeridas, já que elas vão ser eliminadas aí pelo nosso organismo. Justamente por conta de tudo isso, e vocês vão entender, é que elas são importantes, tá? Elas vão nos ajudar na questão da saúde intestinal e hoje a gente já sabe que, já fiz algumas lives falando sobre isso, se você tem um intestino doente, se você não tem saúde intestinal, você está mais suscetível a ter fibromialgia, a ter câncer de colo, né? A ter doença de Parkinson, a ter depressão. A gente já sabe da relação da saúde intestinal com depressão. A gente sabe que 50% das nossas células imunológicas estão no nosso intestino. Então, por isso, a gente precisa estar ingerindo fibras para cuidar, para tratar do nosso intestino. E assim a gente fortalecer o nosso sistema imunológico. Nós sabemos também que no nosso intestino no nosso intestino é produzido 90% da serotonina. Então, se você não estiver cuidando do seu intestino, você cai lá na depressão, como eu falei anteriormente, porque você não vai produzir a quantidade de serotonina necessária. A gente sabe também que se seu intestino não estiver funcionando bem, você também é um dos fatores aí que vai propiciar, inclusive, o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, se você quer prevenir demência, se você quer prevenir doenças do coração, se você quer prevenir depressão, se você quer prevenir fibromialgia, doença inflamatória do intestino, você precisa cuidar da sua alimentação, tá? Então, quando a gente ingere fibras, e aí eu digo para vocês que um dos pecados que eu, Juliana, acabo cometendo em termos de alimentação, muitas vezes eu não cuidar da questão da ingestão de fibras, a gente precisa estar ingerindo aí de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Muitas vezes eu confesso para vocês que eu não faço essa ingestão, embora eu saiba que é muito importante. Então, essa semana que nós estamos discutindo a alimentação saudável do idoso, também é muito importante para mim, porque eu retomei várias coisas, né? Vários conhecimentos acerca da alimentação. Estou mudando novamente a minha alimentação para envelhecer de forma mais saudável. E você também precisa fazer isso, tá? Então, quando a gente começa a ingerir fibras, o que a gente precisa entender? A gente tem a nossa microbiota e lá nós temos bactérias, que são bactérias benéficas e bactérias que não são benéficas, tá? Quando você ingere fibras, você alimenta essas bactérias benéficas. E uma vez que você alimenta essas bactérias
que são benéficas, você vai possibilitar, você vai ajudar o seu organismo a prevenir doenças, como diabetes, como Alzheimer, como AVC, como doenças de coração, como depressão. Então, a gente precisa alimentar essas bactérias boas. Isso é algo que muita gente não sabe, tá? Por isso que a gente não toma conta, a gente não dá a devida importância à questão das fibras, porque a gente não sabe que a gente tem ali no nosso intestino bactérias que são bactérias benéficas e que elas precisam de alimento. Se você não oferece os alimentos necessários para essas bactérias, e esses alimentos são as fibras, o que vai acontecer? Essas bactérias boas, elas vão morrer. Uma vez que essas bactérias boas, elas morrem, o nosso sistema imunológico ele fica enfraquecido. Uma vez que o sistema imunológico fica enfraquecido, surgem aí as doenças autoimunes, tá? E uma vez que as doenças autoimunes, uma vez que esse organismo fica suscetível a doenças autoimunes, ele não fica suscetível só a elas, tá? Ele fica suscetível também às outras doenças que eu citei anteriormente, né? Como câncer, síndrome do intestino irritável, entre outras. Então, a gente precisa estar sempre ingerindo a quantidade necessária de fibras para fortalecer o nosso sistema imunológico e para estar prevenindo outras doenças. E aí eu vou falar para vocês qual a gente tem quando a gente fala de fibras. A gente tem fibras que são solúveis e a gente tem fibras que são insolúveis. E à medida que eu for caracterizando essas fibras, vocês vão entender por que é importante a gente fazer a ingestão delas, tá? Então, quando a gente fala de fibras solúveis, nós estamos falando de fibras que são como umas esponjas, né? Gente, eu vou ter que levantar um minutinho. Peço só um segundinho a vocês para eu tirar meus gatos daqui, porque eles estão correndo aqui na sala e eles estão desconcentrando, tá? Deixa eu ver onde eles estão aqui, ver se eu consigo tirar eles daqui. Isso. Bom, eu acho que eles já fugiram por si próprios, né? Espero que eles fiquem quietinhos aqui para eu fazer a live. Então, quando a gente fala de fibras solúveis, nós estamos falando de fibras que funcionam como esponjas, tá? E o que acontece? Elas vão formar, à medida que a gente vai ingerindo essas fibras solúveis, elas vão formar uma massa e essa massa vai ajudar a desacelerar o nosso processo de digestão. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que a gente fique saciado por mais tempo, vai fazer também com que a gente absorva menos gordura, com que a gente absorva menos glicose, e a gente sabe que o consumo exagerado de glicose vai trazer resistência à insulina. A gente já conversou nas lives aqui nas lives que eu falei sobre diabetes, né? Inclusive a gente tem uma playlist lá no YouTube sobre diabetes em pessoas idosas. Então, se a gente consome essas fibras solúveis, a gente absorve menos glicose, tá? Com isso, isso vai trazer benefícios para aquela pessoa, para você que é idoso e que é diabético. Por quê? Porque você não vai fazer aqueles picos de glicose no sangue. Esses picos de glicose associados aos picos de insulina, que vão acontecer por conta dos picos de glicose, vão fazer, inclusive, com que você fique mais obesa. Porque a maioria dos diabéticos não entendem, né, ou das pessoas que já estão desenvolvendo resistência à insulina, por que não conseguem emagrecer. Não conseguem emagrecer por quê? Porque você faz pico de glicose o tempo inteiro, pico de insulina. A insulina, ela faz com que você armazene gordura. E aí, o que acontece? Quando você ingere essas fibras solúveis, você diminui a possibilidade desses picos de glicose, desses picos de insulina, tá? Além disso, como eu falei, essas fibras solúveis, elas vão fazer com que você absorva menos gorduras, tá? Então, elas vão te ajudar nesse sentido também. Outra questão muito importante é que como há essa diminuição, esse retardamento, né, esse processo de digestão, você vai se sentir saciada por mais tempo. Então, isso vai te ajudar de que forma? Vai fazer com que você, idoso, consiga emagrecer. Porque uma vez que você está saciado por mais tempo, você emagrece. E aí, voltando na questão da pandemia e de várias outras doenças, a gente sabe, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente já ouviu falar em relação à questão da Covid-19, que as pessoas obesas, elas estão mais suscetíveis a ter complicações por essa doença. Agora, não só a questão da Covid, a gente sabe que diabetes, hipertensão arterial, doenças de coração, doença de Alzheimer, Parkinson e etc., um mundo de outras doenças, elas
você fica mais suscetível a todas elas à medida que você está obeso. Então, a gente precisa cuidar da questão da obesidade. Se você aumenta, consome a quantidade necessária de fibras por dia, você consegue, então, estar trabalhando, diminuindo o seu peso. Porque você vai ficar mais saciado, porque você vai fazer menos pico de glicose, de insulina, então você não vai estar armazenando tanta gordura, tá? Exemplos que eu vou colocar para vocês aqui de fibras solúveis, tá? A gente tem os pepinos, a gente tem as frutas vermelhas, a gente tem as nozes, a gente tem lentilha, ervilha, cenoura, grão de bico, tá? E a gente tem outras fibras também, outros exemplos de alimentos que você pode ingerir e que vão trazer essas fibras solúveis para você. Inclusive, amanhã de manhã eu vou colocar uma postagem sobre isso, tá? De fibras solúveis e insolúveis. O que é interessante você saber que a maioria dos produtos que tem, dos alimentos que tem fibras solúveis, também tem insolúveis, tá? Então, a gente tem essa separação que eu vou estar explicando para vocês, trazendo esses exemplos, né? Mas a maioria tem os dois tipos de fibras, tá? Então, fiquem tranquilos aí que, geralmente, quando você ingere um tipo de alimento que tem uma fibra, esse alimento vai ter outras fibras também. Outra questão, eu falei então das fibras solúveis, a gente tem também as fibras insolúveis, tá? As fibras insolúveis, elas não vão formar aquele gel, mas elas são muito importantes também, porque um dos fatores que deixam você mais suscetível, por exemplo, ao câncer de intestino, é justamente o fato de você ingerir muitas toxinas e você não eliminar, inclusive toxinas que vêm por conta da nossa alimentação. E o que essas fibras insolúveis elas vão fazer? Elas vão se ligar a essas toxinas, tá? E quando elas forem expelidas, como eu falei para vocês, a gente não faz a digestão das fibras, elas vão passar pelo nosso trânsito intestinal e elas vão embora. E aí o que vai acontecer? Elas vão se ligar a essas toxinas e quando elas forem eliminadas, elas vão levar junto essas toxinas também. Então vejam aí a importância da gente estar fazendo a utilização de fibras. Inclusive, quando a gente estuda no treinamento SOS Alzheimer, eu falo para vocês, falo para os alunos a importância da gente estar fazendo uma limpeza no nosso organismo, da gente estar liberando essas toxinas do nosso organismo, inclusive do nosso trato intestinal, para que a gente possa prevenir a doença de Alzheimer. Porque a gente já sabe que o organismo repleto de toxinas, ele deixa a gente mais suscetível a essa doença. Então, as fibras vão ajudar nisso, vão se ligar nas toxinas, nessas fibras insolúveis, e vão liberar essas toxinas que estão no nosso organismo, fazendo uma limpeza. Outro ponto importante também das fibras insolúveis, que elas vão estabilizar o pH do intestino. E aí, lembra que eu falei para vocês assim? Falei, olha, gente, a gente tem as bactérias boas, a gente tem as bactérias ruins, a gente tem lá aqueles micróbios, né, aqueles micro-organismos que são ruins para o nosso organismo. E aí o que acontece? Essas fibras insolúveis, elas vão estabilizar o nosso pH, vão deixar o pH propício lá para o nosso intestino, e aí esses micróbios, esses micro-organismos que são danosos, eles não vão conseguir permanecer ali, tá? Eles vão morrer. Então, outro ponto positivo das fibras insolúveis. Outra questão importante é que essas fibras insolúveis, elas vão melhorar o nosso trânsito intestinal. Por que vão melhorar o nosso trânsito intestinal? Porque elas vão nos ajudar na questão da normalização do nosso bolo fecal, a formar o nosso bolo fecal, tá? Com isso, a gente vai ter uma regulação ali na nossa evacuação. Se você tiver diarreia, por exemplo, tanto se você tiver diarreia, quanto se você tiver prisão de ventre, tiver essa dificuldade aí em relação à normalização, a liberação aí do bolo fecal, as fibras vão ajudar nesse sentido. Elas vão formar esse bolo fecal, elas vão normalizar o seu trânsito intestinal. Então, você vai ver que você vai voltar a funcionar como aquele reloginho ali nas suas evacuações, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de fibras insolúveis. A gente tem as verduras, né? Especialmente as verduras verdes escuras, mas a gente tem também alface, a gente tem vagem, a gente tem aipo, a gente tem mamão, a gente tem couve-flor, a gente tem o próprio farelo de aveia, embora, tá? Eu indique mais para vocês outras farinhas e outras sementes que eu vou estar falando agora, né? As 3 dicas que eu prometi para vocês, eu indico mais do que a aveia, tá? E aí, inclusive, em outro momento eu posso fazer uma live aqui falando só da aveia, tá?
Mas se você tiver dificuldade em relação às coisas que eu vou indicar para você agora, nesse momento, você pode começar a incluir o farelo de aveia, e não é a farinha de aveia, porque a farinha de aveia tem muito carboidrato. Você vai incluir o farelo, porque o farelo ele tem mais fibras, tá? Mas de preferência, pense nas indicações que eu vou trazer para você agora, tá bom? Antes de falar essas 3 dicas, eu quero dar uma boa noite para Cleuma, Sônia, Heleno, Neuza, deixa eu ver quem mais, Lourdes Silva, Fátima Ribeiro, Cintia André, Laudiceia, Glaciete, deixa eu ver quem mais, Maria dos Anjos, aqui também no Instagram, Salete, Raquel Barreto, Maria Helena também. Gente, gratidão pela presença de vocês, tá? Eu vou trazer algumas dicas aqui em relação à questão das fibras. Mas antes disso, eu quero falar algumas coisas com vocês. Primeiro, se você é uma pessoa que não ingere essas fibras, né, não está acostumada a fazer essa dosagem, essa ingestão de fibras necessária para o seu organismo, provavelmente no início o seu organismo vai fazer uma adaptação, tá? Então pode ser que no início você sinta um inchaço, você sinta que você tem mais gases, pode até ter prisão de ventre inicialmente, até que seu intestino regule. Isso é normal, tá? Esse processo de adaptação, de regulação. Também é muito importante que você faça muita ingestão de água. A gente não deve aumentar a ingestão de fibras e não aumentar a ingestão de água. A gente precisa da ingestão de água para a gente fazer aí a liberação do nosso bolo fecal, tá? Outra questão muito importante, quando a gente faz ingestão de fibras, o que acontece? Eu falei para vocês lá que elas se ligam às toxinas e liberam, quando elas vão embora, elas liberam também essas toxinas. Só que elas também fazem isso com as medicações. Então, se você faz uso de medicação, o que eu vou dizer para você? Essas dicas que eu vou trazer para vocês agora, essas 3 dicas, tá? De aumento de ingestão de fibras, vocês vão fazer, se você toma, por exemplo, a medicação às 12 horas, tá? Você vai fazer essa ingestão de fibras pelo menos a partir das 13 horas, nunca antes, porque é o tempo que você toma sua medicação, faz a absorção da medicação e aí depois você vai incluir as fibras, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Outra questão muito importante também, como eu falei, a gente tem que estar ingerindo aí entre a partir de 25 gramas, mas o bom mesmo é entre 35 gramas e 50 gramas de fibras por dia. Se você é uma pessoa que consome muitas sementes, consome muitos legumes, frutas, verduras, provavelmente você já faz essa ingestão. Agora, se você não come frutas, não come verduras, infelizmente você não está ingerindo fibras, tá? E aí você vai ter que pensar nessa ingestão. Eu trouxe 3 dicas para vocês em relação à questão de fibras, que vão trazer benefícios, não só esses benefícios que eu falei, relacionados ali à questão intestinal, relacionados à questão da sua saúde cerebral, mas muitos outros benefícios também. Porque cada um desses alimentos que eu vou falar para vocês agora, traz inúmeros benefícios e cada um, para cada um deles, eu poderia fazer uma live, eu poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas falando de cada um, tá? Então eu escolhi os que eu considero que são ricos em fibras e que são os melhores e que você deveria estar incluindo aí na sua alimentação. Primeiro deles é o psyllium, e aí o que eu indico para você? Que você compre o psyllium orgânico, tá? Ele é repleto de fibras. A indicação aí que você utilize, comece utilizando 1 colher de chá por dia. E aí depois, aos poucos, né? Na primeira semana, 1 colherzinha de chá por dia. A partir da segunda semana, 2 colheres de chá por dia. E depois até 3 colheres de chá, tá? Para idosos não se indica, é algo muito além do que isso, tá bom? Outra indicação também é a chia, tá? A semente de chia. Você pode estar ingerindo aí de 2 a 3 colheres de semente de chia por dia. Você pode colocar nos seus bolos, você pode colocar nos seus sucos, você pode colocar nas suas vitaminas, né? E o que eu indico também fortemente é a semente de linhaça, tá? A semente de linhaça, como que você pode utilizar e que funciona muito bem, inclusive para idosos acamados. É 1 colher de sopa, você vai colocar de molho 1 copo de água, vai deixar na geladeira aí de 8 a 12 horas. E de manhã, em jejum, esse idoso vai ingerir junto com alguma vitamina, junto com algum suco. Você vai ver que a função intestinal do idoso vai
opa, a função intestinal do idoso vai funcionar, ficou uma coisa repetitiva, né? Mas você vai perceber que o intestino do idoso vai voltar a funcionar normalmente se você cria esse hábito de fazer aí essa colher de linhaça de molho de 8 a 12 horas na geladeira e tomar sempre todos os dias de manhã. Então, só que, como eu falei, vai fazer essa ingestão de fibras, tem que beber bastante água, tem que colocar muita água na dieta do idoso. O que eu observo, por exemplo? Semana passada eu conversei com... É interessante como vários cuidadores me procuraram aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, para falar sobre a questão de prisão de ventre de idoso acamado. O que eu observei? Os idosos não bebem água, tá? O cuidador não está atento para a questão da água e também não tem ingestão de fibras. Então, se não tem ingestão de fibras, se não tem ingestão de água, fica muito difícil. O idoso tem que ingerir água. E aí, quem não assistiu, eu tenho lives no meu canal, tá? No meu canal do YouTube, falando sobre isso. Sol colocou aqui a questão da linhaça. Se a linhaça não tem muita gordura. A linhaça tem gordura boa, tá? A linhaça tem ômega 3. Inclusive, esse é um dos motivos, Sol, que eu estou indicando a linhaça aqui. Justamente pelo alto teor de gordura boa que a linhaça tem, tá? O que a gente vai aprender, a gente vai ter uma live, eu preparei uma live, eu estou sintetizando, gente, a live sobre gorduras. Eu vou fazer uma live nessa semana, eu não poderia deixar de falar. Uma live sobre açúcar e vou fazer uma live sobre gordura. Só que aí eu estou preparando uma aula sobre gordura para vocês entenderem, tá? Inclusive entenderem que o colesterol, por exemplo, a gente tem partículas boas, a gente tem partículas ruins. A gente escuta falar, por exemplo, que o LDL é o colesterol ruim, mas o LDL ele tem dois tipos de partículas. Ele tem as partículas grandes, ele tem as partículas pequenas e densas. Então, a gente vai conversar e a gente vai entender mais sobre gordura. Mas, em relação a essa questão, Sol, da linhaça, pode ficar tranquila. A linhaça tem gordura boa, tem ômega 3, então ela é super indicada, inclusive por isso que eu estou indicando ela aqui, tá bom? Foi até bom a Sol falar sobre isso, que eu quero firmar com vocês. Gente, a live que eu colocar aqui sobre gordura, é muito importante que todos vocês assistam, tá? E que... especialmente os idosos que vocês conhecem, que têm medo de ingerir gordura, eu preciso que esses idosos assistam essa live, porque eu vou explicar para vocês passo a passo, né, por que se demoniza tantas gorduras e o que a ciência diz hoje em relação às gorduras, para vocês entenderem, perderem o medo, até porque, por exemplo, muitos idosos estão perdendo clareza mental, estão desenvolvendo demência, inclusive a própria doença de Alzheimer tem um pezinho na ausência de gordura, tá? Porque se o nosso cérebro, se ele não é abastecido por gorduras boas, ele não funciona, porque o nosso cérebro é formado basicamente de gordura, ele precisa de gordura para ele funcionar. Se a gente não oferece o alimento que ele precisa, ele não funciona, ele morre. Então, essa live ela é super importante para você que é idoso, para que você entenda que você precisa ingerir gorduras, sim. Agora, quais são os tipos de gordura? É isso que nós vamos conversar nessa live, tá bom? A Maria Helena colocou aqui no Instagram, pode ser linhaça dourada? Sim, inclusive é uma das melhores, melhores tipos de linhaça é a linhaça dourada, tá? A semente de linhaça. O que eu indico para vocês? Não comprem a farinha da linhaça, comprem as sementes, tá? E aí vocês vão colocar, como eu falei, vão colocar de molho e vão bater de manhã com algum tipo de alimento, uma vitamina, um suco. Essa é a melhor forma de você ingerir as propriedades da linhaça, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui para o meu amigo Jean Fernandes. Seja bem-vindo, Jean. Gente, enquanto vocês colocam as dúvidas de vocês, bom, fazendo um rápido resumo aqui, a gente precisa cuidar da nossa saúde intestinal, porque se a gente cuida da nossa saúde intestinal, a gente cuida também da saúde do nosso cérebro e a gente cuida também do nosso sistema imunológico, tá? As bactérias boas precisam de alimento, a gente precisa também estar liberando aquelas toxinas que eu falei para vocês do nosso organismo e a gente fortalece o nosso sistema imunológico, trazendo alimento para essas células e a gente elimina essas toxinas à medida que a gente ingere as fibras, tá? Então é muito importante essa questão da ingestão de fibras. Se você não decora, não precisa, Juliana, não decoro tudo que você falou aqui, quais são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Foque na sua cabeça o seguinte, qual que deve ser a sua alimentação base? E a nossa última live vai ser sobre isso, tá? Você precisa ingerir sementes, você precisa ingerir frutas com casca, tá? Isso que eu vou falar para vocês na live de açúcar, live que eu fiz sobre açúcar, sobre isso, mas frutas com casca, gravem isso, tá? Verduras
e também as leguminosas. A nossa base tem que ser essa, tá? Vera Lúcia colocou, não pode consumir as sementes inteiras? Pode sim, tá, Vera? Eu dei essa dica com a água aí, ela ajuda mais rápido a funcionar, ao seu intestino funcionar melhor. Mas pode ser as linhaças inteiras também, a gente vai mastigando, fazendo o processo de mastigação. Já falei com vocês sobre isso também, né? À medida que a gente vai aprendendo a mastigar devagar, a gente absorve melhor também os nutrientes dos nossos alimentos. Isso também é muito importante, tá? Então, ingerir sementes, ingerir frutas com casca, verduras e leguminosas. E eu vou fazer a live para vocês falando da importância da gente diminuir a questão do trigo, tá? Trigo, açúcar, a gente vai fazer uma live sobre isso, vou explicar tudo para vocês sobre isso, e a gente vai fazer uma live sobre a questão das gorduras também, para que vocês percam esse hábito, esse medo, na verdade, de estar ingerindo gordura, tá? Célia, não vamos falar sobre colágeno hoje, é muito importante para o idoso também, mas seria uma outra live, eu entraria num outro tema, tá bom? Mas eu posso trazer também esse tema aí futuramente para a gente estar conversando, os tipos de colágeno, né? E quais que são os mais importantes para o idoso consumir. O que eu quero dizer para vocês agora nesse instante? Bom, há um tempo atrás, eu falei para vocês que eu ia fazer um e-book sobre alimentação saudável. A gente fez uma semana aqui de várias discussões relacionadas à questão da alimentação. Eu fiquei devendo esse e-book para vocês, porque a gente teve treinamento SOS Alzheimer, a gente teve o curso de gerontologia, e aí o e-book acabou ficando para trás, tá? Mas esse e-book já está pronto, inclusive eu coloquei o link aqui nessa live. Por quê? Porque muitos idosos perguntam assim para mim, eu coloco as dicas de alimentação, igual comecei a colocar na semana passada, aí muitos idosos ficam assim, tudo bem, mas eu não vou comer trigo, eu vou comer o quê? Eu não vou comer açúcar, o que eu vou comer? Eu não posso comer mais o meu pão normal da padaria, não posso mais fazer meu bolo normal que eu estou acostumada a fazer. Como que eu faço, tá? Eu falo das verduras, falo que é importante consumir chás, mas quais tipos de chás? Quais são as quantidades? Surgem essas dúvidas aí entre os idosos. Então, o que eu fiz? Eu preparei um e-book. Esse e-book ele tem 85 receitas, tá? Entre essas 85 receitas ali, o que você vai encontrar? Você vai encontrar receitas para o café da manhã, vai encontrar receitas para os seus lanches, vai encontrar receitas para o seu almoço, para o seu jantar, vai encontrar receitas de suco e também receitas de chá, tá? As receitas de suco e de chá que estão ali nesse e-book tem as indicações também. Então, tem ali, por exemplo, os sucos que vão te ajudar, os sucos detox. A gente tem os sucos que vão te ajudar na questão a melhorar a sua digestão, você que está com prisão de ventre. Os chás também que vão te ajudar nisso. Os alimentos que vão, as refeições que vão te ajudar a diminuir a sua inflamação. Então, tem várias dicas ali, são 85 receitas. O que é interessante vocês saberem? A base dessas receitas são alimentos que vão fortalecer o seu sistema imunológico, vão te ajudar a desinflamar o seu organismo, vão ajudar a diminuir esses picos de glicose, porque o problema da alimentação aí do idoso é não só a falta de fibras, mas o consumo muito grande de carboidratos, de gorduras ruins. Então, todas as receitas que estão ali nesse e-book são receitas que eu escolhi a dedo, cada uma. É por isso que eu demorei também a fazer esse e-book, né? Que eu fui separando uma a uma os ingredientes que estão nessas receitas. Por quê? Esse e-book tinha que ser um e-book que servisse tanto para idosos que são diabéticos, tanto para idosos que estão com problemas cardíacos, idosos que têm prisão de ventre, idosos que têm Parkinson, né? Então, teria que ser os alimentos os mais saudáveis possíveis e que não trariam, né? Que não tivessem essa possibilidade de trazer complicações para os idosos que têm essas condições aí de saúde, que já apresentam alguma comorbidade, tá? Então, todas as receitas que estão ali, vocês podem, assim, ingerir com tranquilidade, tá? Eu sou diabético, pode ingerir, sou hipertenso, pode ingerir, inclusive tem sucos lá para diminuir a sua pressão, tem sucos para diminuir esse pico de glicose, sucos para trazer mais saúde para o seu coração, tem de tudo lá. Aí os sucos e os chás eu coloquei indicação e as receitas tem receitas de doce, tem receitas de bolo, tem receitas de pão, tem receitas de macarrão saudáveis, né? Todas as receitas ali, nenhuma delas tem açúcar, nenhuma delas tem trigo. Todas eu coloquei indicação de qual tipo de
de adoçante que você vai utilizar, qual tipo de farinha que você vai utilizar. Por exemplo, eu falei para vocês aqui hoje nessa live de farinha de linhaça, falei de chia. Vocês vão ver que lá tem receitas com chia, tem receitas com linhaça. Tem receitas com os brócolis, né? Que eu sempre falo para vocês a importância de ingerir brócolis, de ingerir couve-flor, de ingerir agrião, né? Esses crucíferos que são tão importantes para fortalecer o nosso sistema imunológico. Tem também lá, Raquel, para diminuir os triglicerídeos, né? Então, assim, tem de tudo lá, né, Jean? Jean colocando aqui, né, para compartilhar isso aí, Jean. Tem receita de tudo que vocês imaginarem, 85 receitas. E aí é o seguinte... Comprou o e-book, terminou aqui a live. Vou lá, vou comprar esse e-book de receitas agora, essas 85 receitas. Na hora, vocês vão fazer o download do e-book, tá? E aí, não gostei. Olhei seu e-book, Juliana, não gostei. Vocês vão voltar na plataforma e pedir o dinheiro de vocês de volta, tá? Vocês têm 7 dias para fazer isso, ou seja, vocês vão ter acesso ao e-book. Se vocês quiserem pegar, eu peguei o e-book aqui, mas eu vou lá e vou dizer que eu não gostei, quero meu dinheiro de volta. É a consciência de vocês, tá? Vocês vão poder pedir, ninguém vai questionar. O dinheiro vai ser colocado no cartão de crédito de vocês de volta. Mas, se vocês gostarem, eu vou pedir para vocês deixarem os comentários de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque são receitas fáceis, tá? Também quero lembrar isso, receitas fáceis, simples, que eu utilizo. Eu não sou cozinheira, né, Jean, que é meu amigo, tá aqui, sabe? Não sou cozinheira, então todas as minhas receitas saudáveis são receitas que são práticas, porque tem que ser receitas que eu sei fazer, né, gente? Então, quem está acostumado aí com minhas receitas já sabe que todas são fáceis, são tranquilas aí. Quero dar uma boa noite aqui para o Sérgio Luiz Romeiro. Seja bem-vindo, Sérgio. Maria Livanda também, seja bem-vinda. Gente, então é isso, tá? O que eu quero pedir a vocês? Agradecer aqui o Jean, agradecer a Maria Helena. Quem está no Instagram, clica aí na setinha, encaminha essa live aí para os seus amigos, tá bom? Quem está aqui no Facebook também, compartilhe com outras pessoas. Quem vai assistir no YouTube também, copie o link, compartilhe, coloque nos seus grupos lá do WhatsApp. Quem tem interesse, a semana inteira nós vamos falar sobre alimentação. E vocês vão mudar algumas coisas, né? Vão começar a ingerir fibras, vão começar a diminuir carboidratos, tirar açúcar, tirar trigo, incluir outras farinhas na vida de vocês. Vão ter que começar a ingerir os óleos saudáveis, porque a base da alimentação saudável do idoso é a gente aumentar o consumo de gorduras saudáveis, consumir uma quantidade ali mediana, adequada de proteínas, e o carboidrato tem que ficar lá embaixo. Por quê? Porque o carboidrato é que vai te fazer desenvolver diabetes, doença de coração, doença de Alzheimer, etc. E aí vocês vão ficar na dúvida que receitas vocês vão fazer. Meu bolo, eu não vou botar o trigo, o que eu vou colocar? Esse e-book está aí para isso, para resolver o problema de vocês, tá? Para não ficarem assim, tá bom, agora você me ensinou tudo isso, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou me alimentar? Não tem desculpas, tá? Porque vai ter sucos, bolos, pães, carnes, enfim, macarrão, vários tipos de receitas saudáveis para vocês. Então, realmente, quem quiser, é só ir lá e comprar. E aí, eu vou fechar a live. O link está aqui. Quem está aqui no Facebook, o link está logo abaixo da live, tá? No Instagram, eu vou colocar, daqui a pouquinho, eu vou colocar o link também abaixo da descrição do meu perfil. Tem meu nome, aí tem um link lá, onde vocês vão clicar em azul. Vai ter um link para vocês comprarem o e-book, tá? Aproveita aí, precinho promocional até sexta-feira para a gente aproveitar essa semana aí de alimentação saudável do idoso, tá bom? E aí é isso. Agradecer a presença de vocês. Então, lembrando, essa semana a gente tem lives a semana inteira, tá bom? Raquel, Sol, Maria, a gente ainda vai falar sobre trigo, sobre açúcar, sobre gordura e várias outras coisas. Eu vou ensinar a vocês as gorduras que vocês vão consumir, as farinhas que vocês vão consumir e muito mais alimentos aí para fortalecer a imunidade de vocês, prevenir doenças, né? Porque eu não quero idoso doente, não quero aqueles que já estão com algum tipo de comprometimento, que você possa se sentir mais saudável, com mais energia, mais feliz, tá bom? Com mais bem-estar. Isso é muito importante para mim, tá certo? Beijinho aqui, Ana Maria Oficial, Raquel, Cris, todos que estiveram aqui no Instagram comigo. Gente, gratidão pela presença de vocês. Fiquem na paz, tá bom? Amanhã às 20 horas de novo, a gente se encontra aqui. Tchau, tchau. E uma boa noite aqui então para vocês, gente. Quem ficou até o final, compartilhe, tá bom? Convide mais pessoas para a nossa Semana da Alimentação Saudável. Tchau, tchau.